O homem descobriu algo terrível enquanto se agachava no banheiro. Era o fim do mundo, mas um grupo de pessoas apareceu atrás dele e caminhou em sua direção. Percebendo o perigo, ele nem se preocupou em limpar o peido e correu de volta para sua cabana na floresta. Ele usou galhos para cobrir a porta e então observou a situação através da abertura. Você sabe, já é o 10º ano após o apocalipse, e a população global caiu drasticamente para alguns milhares. O grupo das pessoas que apareceram de repente devem ser alguns personagens cruéis. Ao ver a outra parte gradualmente, Nick ficou tão assustado quando viu o olhar magoado do filho que imediatamente se levantou para verificar a situação. Ele viu que o grupo estava a menos de algumas dezenas de metros de distância do acampamento. O pai, endurecido pela batalha, sentiu o cheiro da ameaça de morte e imediatamente começou a empacotar suprimentos importantes. No entanto, Nick estava tão assustado que não sabia o que fazer porque sua esposa infectada estava deitada na cama. Felizmente, ele rapidamente voltou a si e começou a empacotar suprimentos. Então seu pai chutou a porta dos fundos e os três saíram rapidamente e planejaram evitar a visão dessas pessoas desesperadas. No entanto, como sua esposa estava seriamente infectada e não conseguindo ficar em pé ou andar por muito tempo, os três só conseguiam se apoiar para escapar. Com pressa, a mochila de Nick caiu acidentalmente. Seu pai percebeu que se continuasse assim, ele estaria em apuros. Então ele levantou decisivamente a tampa do vaso sanitário, deixou seu filho e sua nora se esconderem no fosso, e ele foi sozinho lutar do outro lado. O corajoso pai derrotou com sucesso vários inimigos, mas, afinal, 2 punhos não são páreo para 4 mãos, e o velho pai logo foi morto pelo inimigo. As duas pessoas que testemunharam essa cena ficaram tão furiosas que seus dentes estavam prestes a ranger, mas elas estavam impotentes. Elas só podiam suprimir sua raiva e evitar fazer qualquer barulho, porque se sua posição fosse exposta, o resultado definitivamente seria uma morte miserável. Felizmente, o grupo não encontrou as duas pessoas no poço. Quando eles estavam comemorando por terem escapado de um desastre, o líder da gangue encontrou a mochila caída de Nick. Ele pegou o troféu decisivamente. Ao ver isso, Nick ficou desanimado porque o troféu continha o remédio do qual sua esposa dependia para sobreviver. Logo um grupo de pessoas empacotou meu pai e o levou embora. Enquanto eles estavam saindo, o líder notou algo incomum sobre o poço, então ele planejou levantar a tampa para ter uma visão melhor. Nick estava segurando a tampa firmemente e não conseguia levantá-la. Isso imediatamente despertou a curiosidade do líder. Poderia haver comida escondida lá dentro. Confuso, ele cheirou cuidadosamente com a ponta do nariz. O cheiro pungente de raiva o dissuadiu com sucesso de seu lugar. As duas pessoas assustadas se amontoaram no canto, tremendo. Somente depois que a gangue foi embora completamente é que eles saíram do poço com medo. A aconchegante cabana na floresta agora era completamente destruído pela gangue. O lugar estava uma bagunça e todos os suprimentos foram saqueados. Depois de todo esse problema, a infecção em sua esposa se tornou mais séria. Agora, apenas a medicina poderia salvar sua esposa. No entanto, as pílulas salvadoras de vidas tinham sido levado pela gangue. Olhando para sua esposa que estava com muita dor, Nick suprimiu sua dor e pegou um travesseiro e planejou sufocar sua esposa, que era um fardo. Mas depois de muito sofrimento interior, Nick não suportou matá-la. Ele não queria perder seus entes queridos novamente. A morte de seu pai também o fez não ser mais um covarde. Ele decidiu assumir a responsabilidade de um marido. Ele foi buscar os comprimidos de sua esposa. Então ele deixou a fonte de água restante para sua esposa e usou galhos para cobrir a casa de madeira. Depois de fazer tudo isso, ele embarcou resolutamente em uma jornada para encontrar o grupo de pessoas. Ele encontrou um lugar no deserto com base no sangue pingando do corpo de seu pai. Seguindo de perto, a temperatura estava perto de menos 20 graus Celsius, e Nick, que estava mal vestido, tremia de frio. Fome e frio encheram todo o seu corpo. Logo ela não aguentou mais e caiu ao chão, e sua consciência gradualmente se tornou turva. Em transe, ela notou um garotinho passando não muito longe. Nick não estava disposto a abrir mão desse canudo salva-vidas, então ele seguiu o garoto silenciosamente e chegou a uma fábrica abandonada. Só então o garoto notou Nick atrás dele. Ele correu para dentro de casa e trancou a porta com força. Diante de Nick perseguindo, o menino ficou tão assustado que rapidamente se escondeu nos braços do avô. Mas se as pessoas estiverem em situações desesperadoras, elas explodirão com um potencial infinito. Nick chutou a pesada porta do tanque e olhou para o avô e o neto, que estavam aterrorizados. Nick não escolheu machucá-los, ele apenas pegou as roupas do velho. Mas Nick não percebeu que suas ações trariam desastre para o avô e o neto. Com a ajuda do casal,